Quando o seu capacete se abre no espaço, você não explode, não congela e não morre na hora. O que acontece é pior. Em menos de 15 segundos, o oxigênio some do cérebro, a visão começa a fechar e o seu corpo descobre, da pior forma possível, o que o vácuo realmente faz com um ser humano. O mais inquietante é que em diferentes lugares do sistema solar, esses mesmos segundos viram mortes completamente diferentes. Hoje você vai atravessar esses últimos instantes de consciência. Vai sentir o espaço sideral esmagando o corpo por dentro. Vai caminhar pela poeira da lua, vendo a salvação e não alcançando. Vai respirar a ilusão mortal de Marte e perceber por que Vênus nem te dá direito a drama. Nada aqui é invenção gratuita. É o que a física, a medicina espacial e alguns acidentes reais já mostraram que acontece quando o capacete falha longe da Terra. A resposta simples é direta. Sem capacete e sem pressão, você fica consciente por poucos segundos e tem no máximo algo em torno de 1,5 minutos antes do corpo cruzar o ponto sem volta, mesmo que alguém tente te resgatar. Em nenhum cenário isso é seguro, mas a forma como você sente essa morte muda completamente dependendo de onde está. É nessa diferença entre o que os filmes mostram e o que o corpo realmente sofre no vácuo que esse vídeo vai te prender até o último segundo. Imagina que no meio de uma caminhada espacial, o fecho do seu capacete simplesmente cede. Não dá tempo para aviso, nem para drama. Um clique seco e no instante seguinte o ar ao redor do seu rosto desaparece como se nunca tivesse existido. Em menos de um segundo, o espaço sideral deixa claro que não perdoa erros. É aqui que começa o relógio dos seus últimos segundos acordado. Você teria tempo de reagir? Nos primeiros 2 ou 3 segundos, tudo parece mais estranho do que desesperador. Você tenta puxar ar, como faria na Terra, mas nada entra. A garganta queima, não porque o ar está quente, mas porque ele não existe mais. Os pulmões, acostumados à pressão do planeta, se contraem de um jeito novo e agressivo. É como aquele sonho em que você tenta respirar e não consegue. Só que dessa vez, o sonho não tem despertador. E o pior é que, do lado de fora, o universo continua lindo, como se ignorasse o que está fazendo com você. Entre o 3º e o 5º segundo, o corpo entra em modo de emergência, mas ainda não é pânico absoluto. A visão escurece nas bordas, como se alguém estivesse fechando cortinas aos poucos. A saliva na boca e a película de lágrimas começam a borbulhar, não porque está quente, mas porque a pressão despencou quase a zero. É física agindo direto no seu rosto. O espaço sideral não precisa de monstros. Ele usa o seu próprio corpo como instrumento de terror. Do 5º ao 10º segundo, você ainda está acordado, mas o controle escapa pelos dedos. Os músculos pesam, os movimentos parecem em câmera lenta. O cérebro tenta economizar energia, desliga luzes internas. Você ainda vê a nave ali, ainda sabe que está em perigo, mas já não consegue reagir como gostaria. É como tentar correr num pesadelo, vendo a saída, mas sem força nas pernas. E isso ainda não é a parte mais cruel. Por volta dos 10 a 15 segundos, vem o corte seco. A visão apaga, o som some. A sensação de estar presente se rompe. O cérebro desliga a consciência para tentar preservar o que dá. De fora, parece só um desmaio. Por dentro, o fim já começou. O relógio do corpo não negocia. E em lugar nenhum lá fora você ganha mais tempo do que isso para tentar fazer alguma coisa. Essa é a linha invisível que separa quem ainda pode voltar de quem já começou a virar parte do nada. O mais traiçoeiro é que logo no início, você não sente o pânico cinematográfico que vê nos filmes. O cérebro não foi feito para entender vácuo, então tenta comparar com o que conhece. Afogamento, falta de ar, um mal súbito. Por isso, existe um intervalo em que você sente que algo deu muito errado, mas ainda não entende o quão errado. É justamente nesses segundos de ilusão que se perde a única chance real de reação. Você conseguiria perceber que isso não é só um problema no traje? Enquanto tenta inspirar o impossível, os sinais são confusos. A garganta arde, o peito aperta, mas ainda parece um problema corrigível. A mente busca explicações. Deve ser o traje, o equipamento, um erro de sistema. É o mesmo mecanismo que faz alguém
em um incêndio, gastar tempo recolhendo coisas em vez de correr direto para a saída. Aqui embaixo, às vezes, isso não é fatal. No espaço, cada segundo gasto nessa fase de negação é uma fatia enorme da pouca consciência que resta. Essa calma enganosa é perigosa porque passa a sensação de controle, onde não existe controle. Você acha que está decidindo, na prática, já está atrasado. Se você já viu cenas em filmes em que o personagem tira o capacete e fica alguns instantes olhando em volta antes de sofrer, saiba que a realidade é bem menos generosa. O corpo não entra em desespero dramático na hora. Ele hesita, e essa hesitação pode ser a diferença entre encostar na escotilha e apagar no meio do caminho. Do lado de fora, quem olha pode nem perceber que o pior já começou, o corpo ainda se mexe, os olhos ainda se abrem, os braços ainda tentam alcançar alguma coisa. Só que por dentro a pressão já desabou, os líquidos já começaram a reagir, e o cérebro está apagando setores em silêncio. É como ver um prédio com luzes acesas por fora, enquanto lá dentro os andares já foram evacuados. E tudo isso acontece antes da parte que a maioria dos filmes erra feio. Da exposição ao vácuo até o apagão da consciência, você tem algo na casa de 10 segundos, às vezes um pouco mais. Depois disso, o coração ainda bate por algum tempo. E em casos muito específicos, se a repressurização for rápida, dá para salvar alguém. Mas depois de aproximadamente 1 minuto sem pressão e sem oxigênio, o dano nos órgãos, principalmente no cérebro, começa a ficar praticamente irreversível. Nos primeiros segundos, o ar é arrancado dos pulmões. Se você segura a respiração, corre o risco de machucar o tecido pulmonar por dentro, porque a pressão do lado de fora não combina mais com a de dentro. A circulação continua por um tempo, mas o sangue já não leva oxigênio suficiente, e os líquidos expostos entram em ebulição pela baixa pressão. Depois que a consciência apaga, o corpo ainda tenta funcionar, mas sem combustível real, até cruzar um limite biológico difícil de voltar. Esse relógio não é teoria de filme. Ele vem de testes, relatos de câmara de vácuo, incidentes reais e modelos científicos sérios. O incômodo é perceber que ele não se importa com um cenário. O tempo bruto é parecido flutuando em órbita, de pé na Lua ou ajoelhado em Marte. O que muda é o que você vê, sente e pensa nesses segundos. E alguns lugares tornam essa experiência muito mais cruel do que outros. É aí que a história começa a ficar realmente sombria. Quando falamos em 10 ou 15 segundos, isso parece muito tempo aqui embaixo. Dá para atravessar um quarto, pegar o celular, abrir uma porta. No vácuo do espaço, esse mesmo intervalo vira quase nada. Você não tem ar para coordenar bem os músculos, não tem atrito para correr, não tem chão para empurrar. O reflexo humano de dar para fazer alguma coisa bate forte, mas o ambiente foi feito para negar esse tipo de reação. O primeiro impulso é tentar mexer no capacete, fechar o que abriu, achar um botão de emergência. Só que o traje espacial é rígido, pesado, pensado para ser operado com calma, não em pânico. As luvas roubam sensibilidade, os braços têm amplitude limitada e o cérebro já está ficando lento pela falta de oxigênio. É aqui que entra a reação mais humana de todas: tampar o buraco com a mão. Se o furo for pequeno, instintivamente você leva a luva até a frente do capacete e tenta virar um tampão vivo, pressionando o vazamento como quem segura o dedo em cima de um corte. Em alguns cenários, isso até funciona por alguns segundos. A mão não fecha tudo, mas reduz o fluxo de ar, escapando, e compra um pouco de tempo para o traje tentar compensar a queda de pressão. O problema é que essa manobra vem com um preço cruel. Para tapar o furo, você precisa cobrir parte da própria visão. Fica quase cego, com uma mão ocupada segurando a rachadura e a outra tentando se arrastar de volta para a nave. A cada segundo, o vazamento empurra sua luva para fora, como se o próprio ar quisesse fugir dali. Se o buraco for grande demais, a mão vira mais um gesto de desespero do que uma solução real. E a ideia de usar fita adesiva, por mais que pareça genial em filme, esbarra na mesma parede: tempo e coordenação. Com luvas grossas, pouca sensibilidade e um cérebro ficando lento. Colar algo com precisão na parte mais curva e crítica do capacete é quase impossível lá fora. Em teoria, daria para selar um microfuro. Na prática,
O espaço não costuma oferecer os minutos calmos que um reparo improvisado exige. Aquilo que na Terra seria um gesto automático, ali vira um movimento arrastado. Como se você estivesse dentro de uma piscina espessa, mas invisível. Você lembraria da regra mais importante: nunca segurar a respiração. O outro instinto é correr para a nave, para a escotilha, para qualquer porta com ar atrás. Nos filmes, esse é o momento do sprint heróico, da mão alcançando a alça no último segundo. Na realidade, cada passo sob baixa pressão consome um pedaço enorme da energia que restou. A chance de tropeçar, errar a direção ou simplesmente desmaiar antes de chegar é maior do que a de acertar uma sequência perfeita de ações em tão pouco tempo. Na prática, o que dá tempo de fazer é muito pouco e muito específico. Se houver um protocolo treinado até virar reflexo, um botão de emergência claro, uma equipe pronta para puxar você de volta na hora exata, existe uma chance real. Sem isso, o máximo que o corpo consegue é reagir de forma quase automática, tentando proteger o rosto e o peito com os braços, como se esse gesto ancestral pudesse segurar o vácuo do lado de fora. É uma luta que o corpo trava mais por instinto do que por lógica. E se, em um ambiente altamente controlado, com tecnologia de ponta e protocolos, essa janela já é apertada, imagine quando o mesmo problema aparece em lugares ainda mais hostis. É aqui que o roteiro muda de tom quando saímos do espaço vazio e passamos para terrenos sólidos. Agora vem, de longe, a cena mais cruel de todas. Flutuando em órbita da Terra, a morte é estranhamente lúcida. A Terra ocupa metade do céu, azul e viva, enquanto o resto é um mar negro pontilhado de estrelas. Quando o capacete se abre ali, não há paredes, não há chão, não há teto, só você, o traje e o vazio. Cada segundo de consciência vira um contraste violento entre a beleza daquela vista e o horror silencioso do que o vácuo está fazendo com o seu corpo. Sem chão, não há sensação clássica de estar caindo. Você não sente queda, sente suspensão. Isso torna o fim no espaço vazio especialmente cruel. Você percebe quase tudo: a falta de ar, a visão escurecendo, o som interno sumindo, a nave se afastando a alguns metros por segundo. É como assistir ao próprio fim em ultra definição, sem cortes de câmera, sem fade dramático, sem trilha épica. Nessa situação, o cérebro não tem com o que se distrair. Aqui na Terra, em emergências, há ruídos, gritos, coisas caindo, sirenes. No espaço, não. O único som que você escuta até ele sumir é o da própria respiração falhando, do coração acelerado tentando acompanhar. É um tipo de terror que dispensa qualquer criatura ou vilão. O vilão é a ausência total de qualquer coisa que possa ajudar. Por alguns segundos, antes do apagão, é quase inevitável imaginar o que faria se tivesse só mais um minuto. Um minuto para agarrar o braço robótico da estação, puxar uma alavanca, mandar um aviso pelo rádio. Mas esse minuto nunca chega. O cronômetro real está rodando em dezenas de segundos, não em dezenas de minutos. E o cenário ao redor, tão bonito, só aumenta a sensação de impotência. Só que isso ainda é um modo justo de morrer no espaço. A Lua consegue ser pior. Na superfície da Lua, tudo muda. O céu continua negro, mas você não está mais flutuando. Está de pé ou ajoelhado sobre um solo cinza, cheio de marcas de pegadas e sombras duras. À sua frente, a poucos metros, está o módulo, ou a base, com a escotilha claro, luz acesa, praticamente gritando refúgio. Quando o capacete falha ali, a morte ganha um ingrediente extra, a tortura de ver a salvação e não ter tempo de alcançá-la. Os primeiros segundos sem ar vêm acompanhados de algo que não existe no vácuo profundo: caminho. Você vê a rampa, os degraus, os cabos, cada detalhe do trajeto entre você e a porta. O cérebro monta um plano instantâneo: levantar o pé, dar passos largos, chegar até a escotilha, bater no painel. É como correr para dentro de casa, no meio de uma tempestade, só que a tempestade ela é invisível e já está detonando você por dentro. A cada passo, uma parte do corpo pede pressa, outra parte começa a desligar. Você acha que conseguiria chegar na escotilha antes de apagar?
Na gravidade reduzida da Lua, cada movimento é lento e pesado ao mesmo tempo. O traje limita, o terreno engana, o tempo escoa. A visão escurece mais a cada avanço, o peito aperta mais a cada tentativa de inspirar, o corpo responde cada vez menos. É como correr em direção a um elevador fechando, sabendo que, se não entrar, não há outro lance de escadas. Só que aqui, o painel do elevador é a única coisa entre você e o vácuo. De fora, a cena poderia até parecer épica. Um astronauta tropeçando, levantando poeira lunar, em câmera lenta, braços estendidos em direção à escotilha. Em qualquer filme, esse seria o momento em que alguém abre a porta no último segundo. Na vida real, o cérebro tende a desligar antes da cena chegar nesse clímax. O corpo pode encostar na nave, bater na porta, tombar na rampa, já sem ninguém mais morando por trás dos olhos. Essa mistura de esperança visual com limite fisiológico faz da Lua um dos palcos mais cruéis para uma falha de capacete. Diferente do espaço vazio, aqui a morte tem rota, cenário e um quase. Deu muito claro, e esse quase fica ainda mais traiçoeiro quando a mesma falha acontece em Marte, o planeta que é especialista em enganar o corpo humano. Agora vem o lugar da falsa esperança. Em Marte, tudo conspira para parecer familiar. O céu tem cor, o solo é vermelho, há rochas, dunas, montes no horizonte. Parece um deserto extremo da Terra, algo que o cérebro reconhece. Quando o capacete falha ali, o corpo comete um erro perigoso. Sente que há alguma coisa no ar. O problema é que essa alguma coisa é uma atmosfera finíssima, feita quase toda de dióxido de carbono, com pressão muito baixa para sustentar a vida humana. Nos primeiros segundos sem capacete, não há sensação de vazio total. Você sente o vento marciano bater no rosto, a poeira raspar a pele, talvez um frio seco na superfície da pele. Isso dá ao cérebro uma impressão enganosa de que existe um pouco mais de tempo, de que dá para aguentar um pouco mais enquanto você corre até a base. É como entrar em um cômodo cheio de fumaça tóxica. Você sente o ar, mas é esse mesmo ar que está te derrubando. Enquanto tenta inspirar, os pulmões recebem um gás que não alimenta as células com oxigênio. A pressão baixa impede o sangue de fazer seu trabalho direito. O peito arde, a cabeça pesa, a visão treme. Mas ao contrário do vácuo puro, a mente demora mais para aceitar que aquilo já é o fim, porque não falta sensação de ar, falta oxigênio real. Será que o seu cérebro acreditaria que ainda dá tempo mesmo com o corpo já desistindo? Se a base marciana estiver perto, a ilusão se amplifica. Você corre levantando poeira vermelha, vê antenas, painéis solares, cúpulas de habitat, tudo gritando tecnologia, segurança, civilização. Só que o relógio biológico continua o mesmo. Poucos segundos de consciência, algo em torno de 1 minuto até o corpo cruzar a fronteira do retorno. Marte parece um deserto da Terra, mas é um anfitrião que sorri na porta enquanto tranca o cadeado por dentro. É por isso que Marte é o planeta da falsa esperança. Ele se parece com um lugar onde o corpo acha que consegue brigar por mais tempo. Na prática, não consegue. A paisagem acalma uma parte da mente, enquanto o corpo é sufocado por baixa pressão e ar irrespirável. E se Marte é o mestre em enganar, Vênus é o extremo oposto, o lugar onde a morte acontece tão rápido que o filme nem tem chance de começar. Vênus é o pesadelo concentrado. Na superfície, a pressão é dezenas de vezes maior que a da Terra. A temperatura passa fácil dos 400 graus e a atmosfera é um caldo opaco de gás tóxico. Falar em abrir o capacete ali é quase um exercício de imaginação, porque o traje inteiro seria esmagado e cozido antes disso. A única hipótese minimamente plausível de um capacete falhar é numa camada mais alta das nuvens, onde a pressão e a temperatura se aproximam da faixa que o corpo humano aguenta. Só que nessa zona menos hostil ao ar é outro problema. Em vez de vácuo, você encara uma mistura de dióxido de carbono com ácido sulfúrico. Se o capacete falha ali, não é o vazio que te ataca primeiro, é o ar errado entrando à força em cada parte exposta. É como trocar oxigênio por fumaça de vulcão, concentrada e corrosiva, jogada direto nos pulmões, nos olhos, na garganta. O corpo não foi desenhado
para esse tipo de ambiente? Nos primeiros segundos, você sentiria uma queimação brutal ao tentar inspirar. O ar entra, mas não traz vida, traz dano. A garganta arde, o peito parece pegar fogo por dentro, os olhos queimam e a visão embaça rápido. Isso tudo enquanto a pressão e a temperatura ao redor ainda estão, ironicamente, num nível em que seria possível viver se o ar fosse respirável. Em Vênus, até o quase habitável vem envenenado. O que torna Vênus tão diferente é que ele não oferece a ilusão de dá para resistir um pouco mais. A combinação de química e física extremas derruba qualquer chance de cena longa. Não há corrida até base, não há tempo para conversa, não há heroísmo. Se o capacete abre, você é atacado por dentro e por fora, quase ao mesmo tempo, numa agressão tão rápida que mal dá para chamar de sequência. O filme é cortado antes da primeira grande cena. Por isso, quando se fala em lugares perigosos para perder o capacete, Vênus é o planeta em que a morte não tem drama, só fim. E justamente por isso, os outros cenários onde ainda existe tempo para ver, pensar e tentar, acabam parecendo mais cruéis. Em todos eles, o personagem mais importante nunca é o astronauta. É o que está em volta da cabeça dele. Agora vem o detalhe que quase ninguém considera. Quando pensamos em capacete espacial, a primeira imagem é a de um globo transparente para respirar e enxergar lá fora. Parece simples, mas o papel principal dele é outro. O capacete é uma bolha de pressão, uma mini atmosfera da Terra presa em volta da sua cabeça. Ele mantém o ar na pressão certa para o sangue circular, para o cérebro funcionar, para os olhos não colapsarem sob radiação e ausência de ar. Por isso, aquela ideia de que bastaria um tubo de oxigênio enfiado no nariz para sobreviver lá fora é uma armadilha perigosa. Se a pressão ao redor cai, o sangue começa a se comportar de outro jeito. Os líquidos expostos podem entrar em ebulição e o corpo perde a integridade mesmo respirando o gás mais puro do universo. Não é só sobre ter oxigênio, é sobre ter o pacote completo: oxigênio e pressão. O capacete também protege partes que quase ninguém lembra. Os olhos, por exemplo, são extremamente sensíveis à ausência de pressão e à radiação não filtrada. Sem um visor selado, a superfície ocular pode sofrer danos em poucos segundos. A pele exposta à radiação solar direta, sem a camada de proteção da atmosfera terrestre, começa a sofrer dano logo de cara. As camadas, os filtros e o formato do capacete são um escudo contra um bombardeio constante de partículas e luz de alta energia. E ele nunca trabalha sozinho. O capacete é parte de um sistema com um traje, ligado a válvulas, sensores, comunicação, controle de temperatura, aquela imagem clássica do astronauta flutuando calmamente com o planeta ao fundo. Só é possível porque um microecossistema artificial está funcionando em silêncio em volta da cabeça e do corpo. Se qualquer parte desse sistema falha, especialmente na conexão do capacete, o espaço encontra uma brecha para entrar. Entender isso muda a forma como você enxerga todas as cenas deste vídeo. Não é só perder o ar, é perder a bolha invisível que mantém o corpo inteiro. E essa bolha não precisa estourar de uma vez para virar problema. Às vezes, ela vai cedendo devagar. Numa rachadura discreta ou num microfuro, o vácuo não invade como uma onda. Ele se infiltra. Quando se fala em falha de capacete, muita gente imagina o visor estilhaçando em 1000 pedaços. Na prática, um dos cenários que mais preocupam os engenheiros é justamente o oposto: uma rachadura lenta ou um microfuro quase invisível. Nesses casos, o vácuo não entra de forma espetacular. O ar começa a escapar em um jato fino, quase como um pneu vazando. Às vezes, é esse sopro discreto que denuncia que algo muito sério acabou de acontecer. Se o visor racha, mas não quebra inteiro, o primeiro problema pode ser a visão, e não a pressão. A rachadura distorce o que você vê, cria reflexos estranhos, atrapalha a leitura de instrumentos. Também deixa o conjunto mais frágil diante de impactos pequenos e variações de temperatura. É como dirigir em alta velocidade com o para-brisa trincado, só que o vento do lado de fora é o vácuo. No caso do microfuro, o perigo é ainda mais sorrateiro. Um grão minúsculo de poeira espacial ou um micrometeorito, viajando a velocidades absurdas, pode abrir um buraco menor
que a ponta de uma agulha em alguma parte do capacete. O ar escapa por ali sem fazer barulho dramático, roubando pressão e oxigênio aos poucos. Talvez só um alarme discreto acenda. Talvez você sinta a respiração ficar levemente diferente. Enquanto isso, o espaço está puxando a sua atmosfera particular, centímetro por centímetro. A boa notícia é que muitos trajes modernos foram pensados para comprar tempo nesse tipo de situação. Eles têm camadas redundantes, sensores para detectar queda de pressão e até procedimentos para tapar vazamentos pequenos e estabilizar o ambiente por alguns minutos. Mas mesmo assim, tudo vira uma corrida contra o relógio. Você precisa entender o que está acontecendo, localizar o problema, aplicar a solução e chegar a um lugar seguro antes que o corpo volte àquele mesmo roteiro de poucos segundos de consciência. Esses quase acidentes mostram que o capacete não vive só no 0 ou 100. Existe um meio-termo cheio de tensão, em que cada minuto é um desafio de engenharia e sobrevivência, olhando para testes em câmaras de vácuo, histórias de falhas em equipamentos e a evolução dos trajes ao longo das décadas. Dá para ver como cada camada extra, cada reforço e cada alarme novo foram instalados em resposta a algum medo ou quase tragédia. Quando você junta todas essas peças, fica claro que o capacete não é um acessório. Ele é a fronteira direta entre a vida humana e um cosmos que não foi projetado para a nossa biologia. Alguns segundos sem ele bastam para transformar o seu corpo em experimento de física extrema. Entender isso não é só alimentar curiosidade mórbida. É enxergar a quantidade de engenharia, ciência e risco escondida em cada cena bonita de gente flutuando acima da Terra. Se esse tipo de verdade sombria sobre o espaço te prende até aqui, vale considerar se inscrever agora, porque a parte mais estranha dessa história ainda é o que o universo faz com o tempo, não só com o corpo. Agora a pergunta fica: depois de tudo isso, você ainda teria coragem de sair da Terra, sabendo que qualquer falha de alguns centímetros no seu capacete pode roubar todos os anos que você ainda teria aqui embaixo? Esse tipo de conhecimento muda a forma como você olha não só para o espaço, mas também para o tempo, porque, longe daqui, não é só o corpo que começa a se comportar de maneira diferente. Até o relógio parece aprender novas regras. Se você quiser continuar essa viagem pelos lados mais estranhos e sombrios do universo, o próximo passo é quase obrigatório. Assista ao vídeo Por que alguns segundos no espaço podem virar anos na Terra, onde o tempo desacelera, a relatividade entra em cena e até a idade de um astronauta passa a depender de onde ele está. O link está aí te esperando. Curta este vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder os próximos capítulos dessa jornada espacial sombria e científica. E me conta nos comentários, depois de saber o que realmente acontece quando o capacete abre, você ainda encararia uma caminhada no espaço ou prefere continuar explorando o cosmos daqui de baixo?